Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e saiu uma nova pesquisa para presidente, já mirando aí as eleições do ano que vem, né, 2026. São vários cenários, tanto de primeiro quanto de segundo turno. Olha, tem cenário para todo gosto. Tem cenário ali que o principal concorrente do Lula é o próprio Bolsonaro que tá inelegível, mas tem outro que é o Tarcísio, Michele, enfim, vários, são um monte mesmo, mais de 10 cenários, viu? E, inclusive, cenários em que o Lula não é o candidato do PT, colocaram ali alguns com o Haddad, tá certo? Já volto com todos os detalhes, mas antes, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário, todo tipo de engajamento é muito importante, ajuda demais aqui o nosso trabalho no canal, tá certo? E confira se tá inscrito, se não tiver, se inscreva. Pessoal, a Paraná Pesquisas coletou esses dados que eu vou trazer agora em 162 municípios, em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 13 e 16 de fevereiro. Foram 2.010 pessoas entrevistadas e a margem de erro é de 2,2 pontos. Vamos partir aqui direto para estimulada de primeiro turno. A espontânea, que é quando a pessoa fala ali de cabeça o nome, eu nem vou trazer aqui porque, enfim, estamos há mais de um ano das eleições, eu acho que é um dado irrelevante, sinceramente. Vamos então para a estimulada, que é quando os nomes são colocados para a pessoa escolher um deles, tá certo? Primeiro cenário. Jair Bolsonaro lidera com 36%, seguido por Lula, 33,8%. Depois Ciro Gomes, 7,7%, Gustavo Lima, 5,1%, Ronaldo Caiado, 2,7%, Eduardo Leite, 2,7% e Helder Barbalho, 1,1%. Não sabe, não opinou, 4,1%, nenhum, branco e nulo, 6,8%. Um cenário interessante que o Bolsonaro lidera, passa o Lula aqui, mas é um cenário com duas pessoas inelegíveis, né? Que é o Bolsonaro, que é bi-inelegível, e o Ronaldo Caiado, que tá inelegível também, é o governador de Goiás, né? Então, olha, sinceramente, eu entendo que colocam o nome porque são pessoas ainda relevantes na política e tal, mas por mim nem colocava, viu? Se é um cenário irreal, pessoas que não podem se candidatar, eu não sei porque colocam o nome nas pesquisas. Mas enfim, vamos pro cenário 2 agora, eles trocam o Bolsonaro pela Michele, tá certo? Lula lidera nesse cenário, 34,1%, seguido por Michele Bolsonaro, 27,2%, depois Ciro, 9%, Gustavo Lima, 8,7%, Ronaldo Caiado, 4,7%, Eduardo Leite, 3,1%, Helder Barbalho, 1,3%, Não Sabe, Não Opinou, 4,4% e nenhum, branco e nulo, 7,6%. Bom, esse cenário o Lula ganha da Michele, mas já a gente vai ver o cenário de segundo turno entre os dois, tá certo? Cenário 3, pessoal. Troca aqui agora a Michele pelo Tarcísio de Freitas. Lula lidera, 34,1%, seguido por Tarcísio, 21,9%. Depois Gustavo Lima, 11%, Ciro Gomes, 10%, Ronaldo Caiado, 4,1%, Eduardo Leite, 2,8%, Helder Barbalho, 1,3%. Não Sabe, Não Opinou, 5,1%, nenhum, branco e nulo, 9,6%. Uma vantagem grande aqui do Lula para o Tarcísio de Freitas, uma vantagem maior ainda do que ele tinha para a Michele no outro cenário. Mais uma vez, daqui a pouco eu vou mostrar o cenário de segundo turno entre os dois. Agora, cenário 4, um cenário que coloca como o candidato bolsonarista aí o Ratinho Júnior. Eu, sinceramente, acho um cenário irreal, tá? Acho que isso aqui não vai acontecer de jeito nenhum. Mas, de qualquer forma, Lula lidera, 33,8%, seguido por Ratinho Júnior, 15%, depois Gustavo Lima, 13%, Ciro Gomes, 9,8%, Ronaldo Caiado, 6,5%, Eduardo Leite, 3,6%, Helder Barbalho, 1,4%, Não Sabe, Não Opinou, 5%, nenhum, branco e nulo, 11,8%. Agora o cenário 5. Esse cenário é o primeiro que tira o Lula, tá certo? Ele tira o Lula, coloca o Fernando Haddad como candidato aí do PT para as eleições do ano que vem. Quem lidera nesse cenário é o Tarcísio, 23,9%, seguido pelo Haddad, 18,9%, depois Ciro, 16,7%, Gustavo Lima, 12,4%, Ronaldo Caiado, 4,2%, Eduardo Leite, 3,8%, Helder Barbalho, 1,3%, Não Sabe, Não Opinou, 5,8%, nenhum, branco ou nulo, 13%. Cenário 6 agora, que é o último cenário, levando em conta aqui primeiro turno, tá bom?
Continua sem o Lula, colocaram o Fernando Haddad como candidato do PT. Quem lidera é Michele Bolsonaro, 30,2%, seguido por Fernando Haddad, 18,8%, depois Ciro Gomes, 15,4%, Gustavo Lima, 9,5%, Ronaldo Caiado, 4,6%, Eduardo Leite, 4,2%, Helder Barbalho, 1,3%, Não Sabe, Não Opinou, 5,6%, Nenhum, Branco ou Nulo, 10,5%. Então, a gente vê aqui que quando o Lula sai da disputa, a direita toma conta, assim, com uma boa vantagem em primeiro lugar. Mas uma figura que é muito fortalecida nos dois cenários sem o Lula é o Ciro Gomes, né? Inclusive, em um cenário ele chega a ficar empatado, tecnicamente, com o Haddad. Na verdade, nos dois cenários aqui, ele fica empatado tecnicamente com o Haddad. Interessante, o Ciro, mesmo sem se posicionar aí como candidato, já disse o contrário, na verdade, já disse que não vai concorrer como candidato a presidente da República, continua com uma popularidade alta, assim, com uma forte demanda, né? Mas bom, vamos aqui para os cenários de segundo turno. Primeiro cenário, nós temos Jair Bolsonaro contra Lula. Quem lidera é o Bolsonaro, 45,1%. Lula tem 40,2%. Nenhum, branco ou nulo, 10,7%. Não sabe ou não opinou, 4%. O segundo cenário é o Lula contra a Michele. O Lula também perderia. Quem lidera é a Michele, 42,9%. Seguido pelo Lula, 40,5%. Ou seja, nesse caso aqui é um empate técnico, tá bom? Nenhum, branco ou nulo, 12,4%. Não sabe ou não opinou, 4,2%. E agora, por fim, Lula contra Tarcísio de Freitas. O Lula lidera 41,1%, só que o Tarcísio fica com 40,8%, ou seja, mais uma vez empatados aí na margem de erro. Nenhum, branco ou nulo, 13,6%, e não sabe ou não opinou, 4,5%. Olha, eu, sinceramente, falando aqui sobre a inclusão do Bolsonaro nessa pesquisa, é interessante pelo ponto de vista de que, bom, é um cara relevante na política ainda. É realmente interessante ver a força que ele teria numa eleição através de uma pesquisa dessa. Só que tá inelegível. Eu acho que, assim, falta um senso aí dos institutos, e aí eu acho que isso, na verdade, seria um problema aí para a legislação brasileira, de não colocar essas figuras. Temos o Bolsonaro em alguns cenários, no caso dois, né? Um cenário lá no primeiro turno e um aqui no segundo. Só que, falando ali de primeiro turno, a gente tem o Caiado em todos os cenários. O Caiado também tá inelegível. Foi condenado. Até parece que ele vai conseguir reverter o Caiado lá. Parece que o Ministério Público deu um parecer favorável a reverter isso, enfim. Mas no momento que essa pesquisa foi feita, tá inelegível. Não devia estar na pesquisa. Pô, eu custo a entender realmente por que eles fazem isso, viu? E olha, pessoal, um recado aqui. A gente faz vários vídeos de pesquisa aqui no canal, tanto pesquisas para presidente como essa, quanto outras aí para governo, senado de vários estados, ou pesquisas de avaliação de governo. O que a gente faz aqui, a gente não gera esses dados, a gente coleta os dados de institutos que divulgam, tá certo? E aí, olha, vez ou outra aparece muita gente aqui que gosta de desmerecer as pesquisas quando os números não agradam, principalmente quando os números não agradam, né? Ver um adversário político ali na frente, fica bravo e tal. E olha, tem todo o direito de não acreditar. De preferir não levar as pesquisas aí em consideração para entender o cenário político. Isso é uma coisa totalmente individual, tá certo? Tá no direito de vocês. Mas olha, eu chamo para uma reflexão aqui, porque essa negação e tal das pesquisas é uma coisa que nem os próprios políticos que vocês apoiam. E aqui eu falo tanto para quem gosta do Bolsonaro, do Lula, do Ciro Gomes, do MBL, enfim, qualquer pessoa. Nem os próprios políticos que vocês apoiam fazem essa negação das pesquisas. Trago um exemplo aqui. Semana passada, saiu aí uma pesquisa Datafolha trazendo que a aprovação do governo Lula é a pior do Lula na história, nos 3 governos dele aí. E aí, choveu o eleitor do Lula, desmerecendo aqui os dados. Ah, mas quem confia em Datafolha? Pois é, pessoal, dentro do próprio governo, e isso está amplamente documentado aí pela imprensa, pela mídia, a pesquisa foi recebida com uma preocupação. Ou seja, eles levam a sério os dados.
estão se desdobrando lá dentro, inclusive agora, para recuperar essa aprovação baseado na pesquisa. Então, assim, enquanto boa parte do eleitorado não leva a sério e tal, e trata como teoria da conspiração, dentro da política de fato ali, isso é levado sim em consideração, tá? Elas são levadas a sério. Só uma reflexão aqui, não adianta muito negar, essas pesquisas, elas seguem padrão, pelo menos a maioria, né, as pesquisas sérias, elas seguem padrões técnicos aí, científicos. São metodologias amplamente testadas, assim, não são coisas inventadas do dia pra noite, certo? Só uma pequena reflexão aqui, e olha, mais uma vez, deixe seu like, deixe seu comentário, todo tipo de engajamento ajuda muito o nosso trabalho aqui. Confira se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva. Valeu e até a próxima.